Aí a gente pensa, caramba, o problema tá no fulano, mas não. Na verdade, o problema não é o fulano, o problema é você. Olá, pessoal! Olá! Estamos iniciando mais uma live aqui. Hoje eu trouxe a água cheia para não passar sede mesmo. Como que vocês estão? A Aninha já entrou, hoje o nosso papo vai ser com ela. Maravilhosa Aninha. Aninha, como que você está, meu amor? Eu já vou te chamar. Vamos só esperar o pessoal entrar aqui na nossa casa. Vamos lá. Como que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom, doçuras. Hoje a nossa live vai ser sobre o poder da autocura. E quando nós falamos de autocura, nós queremos dizer sobre o nosso crescimento em desenvolvimento pessoal e o nosso autoconhecimento. Que o que a gente não sabe que está quebrado, a gente não tem nem como consertar. Só não funciona direito, né? Mas a gente vai se aprofundar nesse papo com a Aninha. Vamos lá. Eu já vou chamar ela aqui, já são 7:01, doçura, 7:01. Então eu vou chamá-la pra gente poder ter essa conversa criadora maravilhosa com a Aninha. Lembrando que no final a gente vai ter aí o presente maravilhoso, que vai ser a nossa afirmação do dia. Vamos lá, então. Vou chamar a Aninha. Que linda! Ela tá de óculos também. Nossa! Como que você tá, Aninha? Tô bem, melhor agora falando com você. Que Linda. saudade! Saudades mesmo, muitas, muitas. Precisamos marcar, né? Verdade. Mesmo a gente se falando de vez em quando, né? Mas mesmo assim bate uma saudadezinha quando a gente se vê. É diferente, Parece... né? É, exatamente, dá uma apertada, assim. É diferente. Sim. Ai, Aninha, que bom que você tá aqui comigo. Ai, obrigada. Eu também estou muito feliz de estar aqui, né? E de você abordar um assunto que, poxa, é bom, né? Importante falar sobre. E é isso, só coisas boas. Então, eu acho que quando a gente fala muito de autocura, eu acho que a gente tá sempre num processo. Porque eu Exato. achei que eu já tava 100% curada de um monte de coisa. E eu tô descobrindo que eu tava nada. Exatamente. É aquela frase, né, Tássia? Nós somos seres. A gente sempre vai viver em evolução. A gente sempre vai estar em evolução. Por mais que a gente ache que já sabe de tudo, ou que, nossa, eu já não preciso de mais nada, já estou curada, eu já sei de tudo. Esquece isso, isso não existe. A gente vive em constante evolução, né? Então é muito importante colocar isso em mente. Somos seres que vivemos em eterna evolução, né? E aí, quando a gente fala muito de autocura, né? A gente fala assim, tá bom. Então eu vou. O que eu posso fazer para me curar? Você cura aquilo que você tem conhecimento. Mas e aquilo que são padrões repetitivos que você não tem conhecimento? Né? A Exato. questão, acho que da autocura pega bem nessa parte delicada, que é por que acontece isso? Se eu não sei o que eu preciso curar nesse momento que isso está acontecendo. Eu acho que foi muita coisa que eu ainda tenho para descobrir em mim, né? Eu descobri algumas essa semana aí que me pegaram um pouquinho e tá tudo certo, acontece. Mas quando eu entrei no meio do desenvolvimento pessoal, eu descobri um monte de coisas que eu tinha para curar em mim dentro desse processo, sabe? Porque tem coisas que são assim, a gente sabe, pô, eu tenho que melhorar isso. Mas a gente descobre padrões lá dentro que a gente não faz ideia, que são os piores. Exatamente. São os piores. Olha só que incrível. Hoje eu estava fazendo aqui os afazeres de casa. Quando eu estou lá lavando a louça, eu aproveito para colocar vídeos para já otimizar meu tempo.
E aí caiu num Eu também. vídeo. E aí caiu num vídeo da Eloiá. Na verdade, eu procurei, né? Eu falei, eu vou procurar entender um pouco mais sobre o assunto que a gente vai abordar hoje, que a gente está abordando agora. E aí apareceu o vídeo exato que ela fala sobre as feridas emocionais. E olha só, mesmo a gente indo na imersão, né? E a gente, tipo, achando que, isso aqui, não imagina, não tem essa ferida, nada a ver, eu não passo por isso. E hoje, eu assistindo o vídeo com mais afinco, ela estava abordando sobre a ferida do abandono e sobre a ferida da rejeição. E aí, ao mesmo tempo, ela estava colocando o que fazer para curar, né? Tipo, o que você fazer para poder realmente ir curando e tratando essa ferida. E aí, uma das dicas, na verdade, são lições que ela dá para você ir praticando no dia a dia, porque a cura, gente, da ferida, nada mais é do que atos que você vai praticar no dia a dia, entende? Falas, comportamento. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Quando a gente fala de tratar ou curar uma ferida, a gente pensa, será que ela vai medicar alguma coisa? Ela vai passar algo... E não tem nada a ver, nada a ver. Então, tipo, são coisas simples, né? E parece até bobagem, mas que vão fazer uma diferença enorme, né? E que você tem que ir praticando realmente no dia a dia. E aí, um dos tratamentos que ela passou para a ferida do abandono e da rejeição é que essas pessoas, elas, se eu não me engano, da ferida, eu não vou me lembrar exatamente agora, porque o vídeo era longo, né? Mas uma das feridas sobre o abandono, um dos tratamentos que ela mencionou, voltando, sobre a rejeição. É que a pessoa ela vive em eterna cobrança, ou senão você sente, ao mesmo tempo, você sente muita carência. Você necessita de aprovação o tempo inteiro, você necessita que alguém esteja presente o tempo inteiro, você necessita que alguém te ligue, que alguém te mande mensagem. Quando você entra em contato com uma pessoa, você manda uma mensagem via WhatsApp e essa pessoa não te responde, você já traz para sua mente um monte de coisas. Ai, meu Deus, será que essa pessoa, ela não gosta mais de mim, sabe? Ai, meu Deus do céu, ela não liga, não se importa comigo, porque, tipo, eu mandei uma mensagem para ela e ela não respondeu. Então, para você ver, é um dos pensamentos de uma pessoa que foi rejeitada, que sofre com a ferida emocional da rejeição. E aí ela passa ao mesmo tempo, olha, um dos tratamentos para essa ferida. Quando esse pensamento vier, quando esse pensamento chegar, o que a gente tem que fazer? Poxa, se você mandou mensagem, ligou para uma pessoa, e essa pessoa no mesmo instante ou na mesma hora não te respondeu ou não te ligou de volta, traga para sua mente que, poxa, sabe, tipo, ela não conseguiu responder no momento, pode ter acontecido algum problema com o celular dela, ou houve algum imprevisto que ela não conseguiu responder, sabe, tipo, e você colocar na mente, tipo, não, ela não é que ela não goste de mim, simplesmente deve ter acontecido algum imprevisto, ela não conseguiu entrar em contato comigo, sabe, tipo, pode parecer bobagem, mas, gente, faz uma diferença enorme, enorme, enorme. É porque é difícil a gente expressar aqui, porque só você realmente, quando realmente a gente está ligado, está conectado com isso, a gente entende. E às vezes a gente explicar é um pouco difícil, mas faz, tipo, total sentido, total sentido. Até porque existem feridas que são menorzinhas, que cicatrizam sozinhas, mas tem aquelas que são feridas muito grandes. E quando a gente fala de autocura, é realmente como se fosse passar um remédio mesmo, mas na ferida emocional interior. Então a gente tem que limpar ela, tem que curar. E são acessos. Muitas vezes a gente acaba, né, descobrindo, pô, eu tenho esse padrão, tá, mas o que me levou a ele? Por exemplo, eu percebi essa semana que eu tenho um padrão de... Eu não sei se é um padrão, ainda estou tentando descobrir. Mas de confiar muito nas pessoas. E as pessoas nem sempre querem o nosso bem. Só que eu tenho uma crença de que as pessoas são sempre boas. E eu sempre tive essa crença. Desde sempre. Independente de tudo que já fizeram. E aí segue o padrão.
das pessoas me humilharem, ou sempre fazerem algo para me ver mal, ou rirem de mim e tal, né? E até aí, essa parte eu já, tá bom, pode continuar, eu não ligo. Mas e aí as pessoas que estão próximas, mas ao mesmo tempo fingem que gostam de você, mas te apunhalam. E aí eu descobri que eu tenho esse padrão de atrair muitas vezes pessoas assim, pela minha inocência, imaturidade, ou por por um processo de cura que eu preciso passar encontrando essas pessoas no meu caminho. E aí eu passei, né, a vida inteira sem imaginar que eu tinha esse padrão. E aí ontem que me caiu a ficha. Se eu tenho os mesmos acessos o tempo inteiro em todas as minhas jornadas, é porque tem alguma coisa que eu ainda não aprendi. Tem alguma coisa que eu ainda não curei. Só que só quando a gente entra dentro do desenvolvimento pessoal, assiste os vídeos, a Elo e a Rosana, de quem a gente foi numa Uhum. palestra, a gente se conheceu numa palestra, né, da Eloiá. Depois a gente foi no Despertar da Leoa, que foi incrível. E foram as imersões que a gente fez. E ela tem vídeos sobre as feridas emocionais e o que elas causam. E aí você consegue diagnosticar, né, como uma doença mesmo, diagnosticar qual é a sua ferida. E aí sim você ter a sua cura. Mas se você passa tanto tempo assim, sem daí você fala, poxa, é sério, eu tenho isso? E aí é momento de falar, mas o quê? Por quê? Aonde? Para quê? Né? O que eu ainda tenho a aprender com isso? E aí você entender que não é por mal que essas situações acontecem com você. A situação da carência do celular, não é por mal que essas coisas acontecem. É porque você precisa, merece passar por aquilo, porque é algo que você atrai, porque é algo que você tem que aprender a lidar. Tá ali para o seu crescimento. Igual a Dani está falando. Seja muito bem-vinda, Dani. Amanhã a nossa live vai ser com ela. Tudo é um aprendizado. Quando a gente está nesse momento de autocura, a gente sempre cura e vai aprendendo cada vez mais com as lições que a vida dá. Exato. É autoconhecimento, né? Quando a gente passa, aprende, na verdade, realmente a se conhecer, é o autoconhecimento, a própria palavra já diz. Você começa a entender esses pontos, né? E uma coisa que eu venho aprendendo e que realmente eu aprendi, inclusive com você, para quem não sabe, gente, a Tássia também é minha mentora, e sobre também a autossabotagem, né? Que também é querendo ou não, não deixa de ser uma ferida emocional. A gente se auto-sabota demais, demais, demais. E isso é muito perigoso mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Até porque não é muito consciente, né? A gente pensa que é. A gente fala de autoconhecimento. Quando a gente pensa que se conhece, vem esse padrão que você descobre. Exato, E aí vai vir outro padrão lá pra frente que você descobre. Que exato. são esses padrões sabotadores. Mas por quê? Tem coisas que vêm lá de trás, tem coisa que vem, né, da nossa gestação, tem coisa que vem da nossa infância, tem coisa que vem por causa de traumas que acontecem e tá tudo certo, né? A vida é um processo. E a Dani falou que o padrão dela é desconfiar muito das pessoas. Eu não consigo desconfiar, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa boa. Porque se todo mundo veio. Olha só, eu tinha um pensamento e ele foi se transformando, mas desde sempre eu sempre falo assim: mas aquela pessoa que é ruim tem amor. Porque ela ama alguém. Então ela tem amor. Ela já fez algo de bom. E aí eu carrego isso e aí acaba sendo muito inocente, né? Acaba levando tudo muito para inocência, para imaturidade mesmo, igual uma criança. E quando eu era criança eu fazia isso, gente. Juro por Deus, se uma pessoa virasse para mim e falasse assim, Rosinha, eu ia. Eu sou assim desde criança. Conversava com todo mundo na rua, mexia em tudo que é de todo mundo, porque eu não posso mexer na bolsa de alguém? Eu não vou pegar nada. Mexia. E aí na escola me roubavam tudo. Eu nunca gostei de pegar nada de ninguém. Mas meu padrão era tão inocente que desde criança que eu sempre fui assim. Eu ia com todo mundo. Eu ia, literalmente, eu ficava feliz em ir com as pessoas. Por quê? Porque eu não tinha essa malícia. E eu não gerei essa maldade. Porque eu fui criada dentro de igreja.
Então, eu não gerei essa maldade dentro de mim de desconfiar das pessoas. Então, talvez seja um padrão que eu precise aprimorar um pouco em mim, sabe? Porque, Sim. infelizmente, nem todas as pessoas. E não estou falando que eu não erro. Isso não tem a questão aqui de ser perfeita. Nossa, ela é perfeita, ela não erra com ninguém. Não, pelo contrário, gente, eu erro igual todo mundo com todo mundo. Eu já magoei também, infelizmente, a gente tem, né, processo na nossa vida. Mas eu sempre acho que as pessoas têm algo de bom. E talvez isso seja uma ferida a ser curada também. Então, aproveitando a deixa, Dani, eu também tenho muito isso. Ao contrário de você, Tássia, é, eu tenho muito essa dificuldade também de confiar nas pessoas. Só que é algo assim tão que já está tão enraizado, é uma crença, pode ser uma crença e também é uma ferida emocional que ainda não foi 100% curada. Eu tenho essa dificuldade de confiar nas pessoas. Ai, Ana, mas como assim? Eu nunca te fiz nada. Como é que você não confia em mim para certa coisa, determinada coisa? Não é que a gente não queira confiar, sabe, Tassa? Mas aí entra tudo aquilo que nós aprendemos na imersão, enfim, nas outras mentorias. É, algo aconteceu enquanto nós éramos crianças, sabe? A nossa criança interior, ela foi ferida. Então, isso está refletindo agora na nossa vida, entende? Reflete agora, e nessas atitudes. E aí, mesmo sem querer, inconscientemente, né, que a gente fala, a gente acaba trazendo isso hoje para a nossa vida adulta e tem essa dificuldade de confiança, de confiar nas pessoas, entende? Então, também é uma ferida e a gente precisa curar. E não é porque a gente quer, a gente não tem controle sobre isso. Né? Enquanto a gente não trata, a gente não consegue ter esse controle. Mas depois que a gente consegue descobrir, sabe, a gente tem esse autoconhecimento, aí, poxa, a gente, caramba, então é por isso que eu tenho essa dificuldade de confiar nas pessoas. Então, essa dificuldade de confiar, de confiança, ela vem lá da minha criança interior, porque lá atrás, enquanto eu era pequena, adolescente, algo aconteceu que me marcou muito profundamente, sabe, que a gente acha que não tem nada a ver, mas para você ver como é algo profundo, né? Algo que aconteceu enquanto nós éramos crianças e que foi algo forte, que refletiu de uma forma tão negativa na nossa vida, que hoje, depois de adultas, na vida adulta, aquela ação, ela gera tudo isso e reflete no nosso comportamento nos dias de hoje. Então, para você ver como isso é forte, né? E como a autocura, ela é importante na nossa vida, entende? São os dois lados. O excesso de confiança é muito ruim, Também. né? Assim como o excesso de desconfiança. Tudo tem que ter um equilíbrio. Eu tenho essa parte de confiar muito em tudo e em todo mundo, em qualquer pessoa. E você tem a parte de desconfiar. Então, eu acho que a questão aqui é a gente encontrar o equilíbrio. A autocura fala muito sobre o equilíbrio, né? Estar em sintonia. Porque tudo que é em desequilíbrio faz mal pra gente. Tudo que é em falta, tudo que é em excesso, faz mal pra gente. Então, quando a gente fala muito de cura, a gente fala dessa libertação do excesso e da falta. Exatamente. Ó, a Dani escreveu, vamos ler? É uma crença gerada por uma ferida, com certeza. Aconteceu que eu quase fui sequestrada por um palhaço e uma bailarina que ia dar doces. Creio que foi dali de frente que passei a desconfiar das pessoas. Foi muito forte. Sim, sim. É algo que a gente viveu lá atrás. Pode ter acontecido quando você tinha 2, 3 anos, 4 anos. Aí as pessoas até falam, aí as pessoas é onde as pessoas confundem. As pessoas pensam, mas Ana ou fulano, não é possível. Foi algo que aconteceu enquanto eu tinha 2, 3 anos. A minha mente não é nem capaz de lembrar daquilo. Sabe, eu era muito nova, eu não tenho a capacidade de voltar no tempo para lembrar. Só que para você ver, nós éramos crianças, a gente não, hoje exatamente, nós não podemos lembrar com detalhes. Só que aquilo
refletiu de uma forma tão negativa, foi uma emoção tão forte que ela fica gravada na nossa mente. Então, querendo ou não, uma hora ou depois, aquilo vai se refletir de alguma forma negativa na sua vida adulta. Aí é onde você começa a não entender. Você começa a agir de uma maneira tão assim, meu Deus, mas por que eu ajo dessa maneira em determinada situação? Nossa, mas por que eu não consigo, sabe? É o seu consciente, você age inconscientemente, sabe? É uma coisa tão natural que você não consegue perceber. Então, é aí que entra o que a gente está comentando e que eu estou mencionando muito, o autoconhecimento. O quanto o autoconhecimento ele também é importante. Onde você vai se descobrir, onde você vai se autoconhecer, entender o porquê de certas ações, entende o porquê de determinados comportamentos. Então, é muito importante você se autoconhecer, se autoavaliar. E conta para mim e pra gente, né, que tá aqui, qual foi o ponto-chave de você falar assim, quero me autoconhecer, quero me autocurar, desse jeito aqui não tá bom, eu quero ser diferente. O que aconteceu ali que mexeu em você para você buscar essa cura interior em você? E aí, com isso, né, ir para o meio do desenvolvimento pessoal, buscar palestras, imersões, vídeos. Olha, eu acho que o start mesmo, assim, a virada de chave, foi exatamente nos momentos em que eu como que eu posso explicar? Eu acredito que não teve um momento certo, assim, aos poucos a gente vem percebendo, sabe? A gente, em determinados comportamentos, por exemplo, quando eu estava passando por uma fase difícil aqui em casa, vai, um exemplo, com os meus filhos, principalmente, acontece bastante, ou com o meu marido, e eu não conseguia, de certa forma, ter um controle daquela situação, sabe? Tipo, eu tava. Meus filhos, por exemplo, estão numa fase bem complicada, né? Enfim, uma tem 1 ano e meio, o outro tem 3 anos, então imagine, duas crianças pequenas. E às vezes, quando tá ali, quando a gente está no meio do caos, vamos dizer assim, que a gente usa muito esse termo na maternidade, eu percebi que, tipo, eu não conseguia achar um equilíbrio, sabe? Eu não conseguia ter paciência suficiente. Então, aquela situação me estressava, aquela situação me tirava do sério. E eu percebia que, tipo assim, era uma coisa que estava em mim, era uma coisa minha que eu precisava resolver comigo. Só que, por eu não conseguir, como que eu posso explicar? Dominar a situação, eu acabava aqui descontando neles. É até errado falar isso. Eu não estou falando de agressão nem nada, mas em questão de paciência, em questão de equilíbrio mesmo. Entende? Ou até com uma situação aqui com meu marido, eu não conseguia, que é difícil até explicar, eu não conseguia ter o controle da situação. É aquilo, tipo, você está passando por uma situação difícil, vamos tentar tirar o lado, vamos tentar ver o lado bom dela, entende? Vamos ver, igual você me colocou uma vez, Ana, você está passando por uma determinada situação, então, opa, pera lá, vamos primeiro entender o pra quê disso, né? E não o porquê. Pra que eu tô passando por isso? Entende? O que eu tenho a aprender com isso? Então, quando os momentos, como estava sendo muito constante isso aqui comigo, estava acontecendo muito essas situações, eu falei, opa, eu não posso deixar essa situação me dominar. Ela não é mais forte que eu, entende? Eu preciso dominar isso, eu preciso aprender a controlar essa situação, porque quem manda sou eu não posso deixar uma emoção falar mais alto do que eu, ou tipo um comportamento que eu fiz ali, eu agi de uma forma que eu estava com cabeça quente, as pessoas acharem que aquilo vai me definir, sabe? Não, aquela não era a Ana. Poxa, essa não sou eu, descontrolada, às vezes sem paciência. Então foi aí o ponto-chave, onde eu falei, opa, essa não sou eu. Eu reconheci que eu estava precisando que eu precisava de ajuda e que sozinha eu não conseguiria. E é uma coisa tão inacreditável que no momento em que eu comecei a perceber que eu estava precisando dessa ajuda, foi onde, mexendo no celular, eu encontrei o anúncio da palestra da Eloá, sabe? Eu tava, tipo, num momento, assim, numa fase bem complicada mesmo, desafiadora, e em que eu realmente estava percebendo que eu precisava de ajuda, que eu precisava de mudança, e aí lá, simplesmente mexendo por mexer, eu vi a palestra dela. Então eu falei, isso aqui não é em vão, é a vida me mostrando um sinal, e é nele que eu vou. E,
E foi aqui que eu cheguei. Conheci você, conheci pessoas incríveis e tô aí nessa evolução constante. É como a gente estava comentando agora, né? Você buscou o equilíbrio. Porque Uhum. você, quando acessava certas determinadas situações, você perdia o seu centro, o seu foco. Então, E aí você saía do seu equilíbrio. Só que você teve o discernimento, o conhecimento de entender que aquilo merecia uma atenção sua, né? Você não entendia qual era a causa, mas sabia que essa causa tinha que ser modificada. E muitas vezes ela pode ser de diversas formas, por exemplo, o inconscientemente uma falta de propósito. Pode não ter nada a ver com os filhos ou com o marido, sabe? Mas é você se doar tanto que você esquece quem é você. É você se doar tanto que no final não sobra nada. E aí, quando aquilo não tá indo tão bem, o que sobra? Nada. E aí exatamente. vem a raiva, vem o estresse. O Albuquerque, seja muito bem-vindo. Ele comentou, né? Às vezes temos que pensar um pouco antes de agir ou falar algo, se colocar no lugar do próximo. Exatamente. Eu era uma pessoa antigamente com um emocional extremamente desequilibrado. E eu era muito reativa. Então eu não conseguia ouvir as pessoas, eu não conseguia deixar as pessoas terminarem de falar. E eu nem tinha nada para dizer, mas eu não conseguia ouvir. Eu não tinha a arte, o dom de ouvir. Eu não conseguia. E isso era muito ruim, porque eu não era uma pessoa má, mas eu era uma pessoa reativa. O que gerava nisso? Eu gerava muitas brigas, discussões e muita irritação, porque eu era uma pessoa extremamente impaciente. E eu não conseguia entender essa questão do se colocar no lugar do próximo, né? Muitas vezes, quando a gente fala sobre se colocar no lugar do próximo, a gente simplesmente está querendo dizer o que a Bíblia diz, né? Ame Deus acima de tudo e tem amor, né, por todos. Então, quando você se ama, você não consegue, quando você tem um amor próprio, você não consegue olhar uma situação fora de você e entender que aquilo tem a ver com você. Você tenta entender o porquê que aquilo está acontecendo, o para que você está vivenciando aquilo e qual o acesso que você teve. Então, quando a gente fala muito de se colocar no lugar do próximo, muitas vezes, ainda mais para quem não está nesse meio do desenvolvimento pessoal, é um acesso muito difícil. Porque se Uhum. fosse nesse caso, as pessoas seriam mais claras, falariam com mais amor. Foi até o tema da live de ontem, que foi Sim. sobre o poder do pensamento dentro do amor. Que quando você faz isso com as pessoas, você machuca as pessoas, você está tendo um ato de desamor com você em primeiro lugar. E aí você tem com as pessoas. Dentro desse seu processo de autoconhecimento, que você entendeu. E eu acredito fielmente de que essa palestra realmente apareceu pra gente. A gente sabe que existe essa questão do marketing e tudo, né? Mas Uhum. muitas vezes, muitas coisas são colocadas pra gente de forma que elas são evidências, como eu diria, né? São Sim. evidências do universo conversando com a gente. A gente quer enxergar as evidências ou a gente não quer enxergar as evidências? E você enxergou. E aí, em qual ponto você olhou e falou assim, não, eu vou fazer ali uma mentoria com a Tássia também, porque além de todo esse conhecimento que eu tô tendo, eu quero um direcionamento que seja mais focado. O que aconteceu aí para você tomar essa decisão? Foram vários pontos, mas um dos que eu falei, que eu decidi assim, não, eu quero dar continuidade, né? Uma porque, como a gente se conheceu na palestra, a gente conseguiu ter uma troca bem bacana, a gente conseguiu ter uma conexão bem bacana, né? Quando a gente sabe que tudo se encaixa, né? Quando você tem uma boa comunicação com a pessoa, de certa forma a pessoa entende você ou ela já passou por coisas parecidas com o que você já passou. Então, a gente meio que se conectou, né? Então, eu falei, poxa, por que não? Quero dar continuidade, né? E também pela questão do meu propósito, de descobrir o meu propósito, né? Às vezes a gente pensa que
isso é, imagina, isso é papo, nada a ver, isso não existe. Eu simplesmente vou fazer o que eu estou vivendo, eu simplesmente vou viver por viver, que é uma coisa, um termo que hoje as pessoas estão usando muito, que eu até acho meio polêmico, né? Quando uma pessoa chega e fala, eu simplesmente estou vivendo, eu simplesmente estou existindo. É uma coisa tão vaga, né? Mas como assim você só está vivendo, só está existindo? Você veio a esse mundo com um propósito, você não veio em vão, sabe? E é até egoísmo da nossa parte, tipo, a gente tipo, não usufruir daquilo que a gente foi criado para realmente ser e oferecer ao próximo, porque não se trata só da gente, se trata do próximo também. Porque a gente se ajudando, a gente descobrindo o nosso propósito, a gente fazendo e conquistando, automaticamente a gente vai ajudar o próximo. Olha a generosidade aí, que também é uma coisa que a gente fala tanto, né, que é importante. Então, principalmente essa questão de me descobrir, de realmente descobrir o meu propósito, o que me motiva, né? As coisas que vão me levar realmente a encontrar, a chegar no ponto, sabe? E isso é muito importante também. E estamos no caminho certo, estamos trilhando um caminho bem bacana, né? Inclusive, tipo, a gente ressaltou bastante coisa sobre algo que eu já tinha em mente, que eu já gostava, só que eu não a gente sabe aquele plano que só fica aquela coisa, só fica no papel e a gente não coloca em prática. Então, eu tô me descobrindo bastante e eu tô muito feliz porque, tipo, a gente tá conseguindo realmente chegar num ponto, sabe, de encontro, que é o ponto onde eu realmente queria. Então, poxa, só gratidão, gratidão mesmo. Jô, boa noite, seja bem-vindo. Jô estava aqui ontem, uma pessoa maravilhosa. Boa noite a todos vocês que entraram também. A Aninha está contando aqui pra gente a história dela com a mentoria e o que ela descobriu dentro de ter um mentor particular. O que acontece? Muitas vezes na nossa vida, a gente não sabe realmente o que está acontecendo com a gente. A gente muitas vezes entra numa mentoria para fazer uma cura e a gente descobre que é outro polo completamente diferente daquilo que a gente imaginou. Mas eu pensei, por exemplo, no seu caso, muito que você acreditava era só o pensamento, mas muito também estava na questão da ação além do pensamento. Porque o Exatamente. pensar já era bom, já era curioso, né? Sempre queria buscar mais, aplicada. Então o pensamento estava ok, mas o pensamento ele precisa também gerar uma ação. Então qual é a ação? Então é escrever a ação. A ação é pensar, fazer alguma coisa, ir lá e fazer. E são pequenas ações que a gente vai tomando dia a dia para que as coisas que a gente quer aconteçam. Então, muitas vezes, quando a gente fala de mentoria, a gente vai para descobrir uma coisa, um propósito, vai por uma coisa específica e descobre que é outra completamente diferente. Às vezes são brigas, tem muita briga em casa. Normalmente, o ponto focal das brigas, da impaciência, é realmente a falta de amor próprio. Por quê? Porque você não consegue ter paciência nem com as pessoas à sua volta. E aí você não tem autoestima. As coisas à sua volta te afetam. E aí você tem aquilo que a gente fala de conversas e conexões 24 horas com as pessoas. E aí você passa o dia inteiro reclamando das pessoas. Inconsciente, você nem percebe. E aí você ativa isso. Por quê? Porque você está de mal com você mesmo. Então você já está lá cansado com a mente. E tá tudo bem, acontece. Infelizmente, mas acontece. Provavelmente, quando aconteciam de você ver os seus filhotes nos momentos, né, de folia, o que acontecia é que você já estava esgotada antes que isso acontecesse. E aí você procurava o silêncio exterior para acalmar um pouquinho aquele interior. E aí, quando as coisas saíam ali do controle, que não é bem um controle, né? Uhum. São crianças têm a folia mesmo. Quando as coisas fugiam daquilo que você conseguia resolver ali na hora, você não conseguia lidar.
porque não tinha aquele controle, né? Aquela paz interior. E quem nunca perdeu o controle, gente? Quem Sim, nunca ficou cansado, irritado? sim. Quantas vezes alguém fala assim pra você? Aí tu tá no telefone, né? Gente, eu sou antiga, eu faço telefone assim, né? Falam que hoje os jovens e adolescentes fazem, as crianças fazem assim, ó, por causa do celular. Mas É. a minha época era assim. Aí você fala assim: oi, posso falar com X pessoa? Que? X pessoa. Que? Eu posso falar? Tá gritando por quê? Né? Tipo, paciência zero. Acontece, entendeu? Você vai escrever no WhatsApp, você escreve 15 vezes a palavra e escreve errada. Vou falar, Senhor, amado. Então acontece, a gente perde a paciência também. É normal, sabe? A questão, até que a gente aprende com Eloiá, é não se chicotear por causa disso. E querer realmente buscar, pô, aconteceu, tá bom. Por que aconteceu? O que eu tenho para melhorar, né? Por que eu tô passando por isso? E, Aí ontem eu descobri. e, reconhe- Oi? e reconhecer que é algo que está em nós. E reconhecer Isso. que é algo que precisa ser melhorado em nós. É aquele famoso ditado, ou aquela famosa frase que todo mundo fala: ai, eu não gosto de tal fulano. Ai, gente, eu não sei porque, mas eu não me bato com tal fulano. Ai, não sei porque eu não gosto da fala de fulano. Mas, tipo assim, quando uma determinada pessoa começa a te incomodar demais, o andar dela te incomoda, o falar dela te incomoda, de falar, ai, não sei, esse fulano tem alguma coisa que eu não gosto. Aí a gente pensa, caramba, o problema tá no fulano, mas não. Na verdade, o problema não é o fulano, o problema é você. O problema está em você. Porque o jeito de estar o fulano, a fala de tal fulano tá te incomodando tanto, mas o problema não é ele, é simplesmente o jeito dele, entendeu? É o jeito, a forma dele. Então, o problema está em você, entende? Então, você precisa se autoavaliar, você precisa se autoconhecer e perceber que você precisa melhorar naquilo. E entender que, poxa, é o jeito de fulano, né? Eu não posso mudar isso nele. Tipo, se da mesma forma como o fulano não me agrada, pode ser que o meu jeito também não agrade a determinada pessoa. E tá tudo bem, entende? Porque ninguém é perfeito, ninguém vai amar todo mundo, todo mundo não vai gostar de você. O importante é a gente aprender a respeitar, né? E aceitar, entende? É sobre isso. É porque a gente fala sobre. Não é a pessoa que fez o mal, é você que se sentiu daquele jeito, é você que se sentiu magoado, é Exato. você que sentiu aquilo. Então, se é você que sentiu, é você que tem a ferida, é você que tem que se curar. Exatamente. Realmente existem coisas assim que não tem como, gente. Eu não. Só se você tiver 100% iluminado na nossa escala, que nós nem vamos falar de escala hoje, porque é um assunto muito especial para a última live que a gente vai falar sobre as emoções, porque vai ser tema do DSE. Essas lives antecedem o Domine Suas Emoções, que a gente vai trabalhar muito isso. Mas só se você for realmente Buda, Jesus Cristo, ou pessoas que transcenderam, gente, a Tá gente vai ter de momentos. plena, né? Não tem ninguém reluzente, sabe? A Exato. gente tem coisa para curar e tá tudo bem. Só que a gente tem que entender, pô, eu realmente tenho. Pô, eu realmente erro. Entendeu? Eu não sou, sabe, perfeita como Jesus. Eu sou perfeita por ser filha de Jesus. Ótimo. Mas eu vou sempre buscar o melhor. Eu vou sempre buscar me curar. Eu vou sempre. Às vezes, quando eu tô refletindo muito, eu não sei se você é assim, Aninha. Eu não sei se vocês são assim. Eu fecho a cara. Assim. E minha mãe sabe. Gente, eu convivo muito com a minha mãe. Aí ela fala assim pra mim: o que foi? Ai, nada, nada, nossa, meu Deus. Que eu tenho isso muito de ser impaciente às vezes, sabe? Pô, eu não raciocinei, eu não sei o que eu tô pensando. Calma lá, deixa eu entender aqui Ai, ai. o que tá acontecendo, eu já explico. Calma, tô entendendo aqui, ainda tô processando, né? Que ainda é um computadorzinho mais antigo, ainda tô processando a informação, mas calma lá, daqui a pouco eu consigo falar e tá tudo bem. Eu já melhorei, assim, se eu for dizer
De antes para hoje, eu já melhorei aí uns 80% nesse quesito ou muito mais. Eu mudei da água pro vinho, vamos dizer assim. Muita coisa, é claro, né? Tem algumas coisas que continuam ali, a essência continua. Mas se me conhecesse a Tássia do ano passado para a Tássia de hoje, a Tássia de um ano atrás para a Tássia de hoje mudou completamente. Depois que eu conheci o desenvolvimento pessoal, na teoria mesmo, e aí comecei a praticar mais conscientemente tudo isso. E aí foi da onde que eu descobri a questão da cura, da quantidade de curas que eu tinha que fazer dentro de mim para conseguir ter novos acessos e uma vida melhor. Entender que tudo aquilo de ruim, vamos por bem entre aspas, ruim que acontece, na verdade, é porque a gente precisa daquele baque na vida, aquele chacoalhão para a gente criar vergonha na cara e fazer o que precisa ser feito. Não é simplesmente, tá aí por nada. É porque, meu amor, se você não foi pelo amor, você vai pela dor, mas você vai sair daí. Você vai fazer alguma coisa da sua vida para mudar, porque desse jeito não dá. E aí você vai escolher se você vai olhar esse padrão ruim que aconteceu como algo ruim ou como algo a falar, peraí. Porque você pode perceber, quando eu falei, né? Eu tenho que significar a confiança que eu tenho nas pessoas no quesito de maturidade. Eu não falei, eu vou me afastar das pessoas, eu vou parar de confiar em todo mundo e ninguém presta. Eu falei, eu sou imatura e eu tenho que aprender a ter essa maturidade perante as pessoas. Porque é um acesso meu. Então é uma cura minha, as pessoas não vão mudar. Quem tem que mudar? Somos nós Exato. que estamos nesse meio. É fácil? Quem dera fosse simples. E me conta, nenhuma curiosidade minha. Aconteceu comigo e é por isso que eu quero saber de você também. A Dani falou, né? Aninha arrasa, né, Dani? Ai, Arrasa, ela é incrível. estamos Me tentando, nós tentamos. depois que você começou a ter a questão do desenvolvimento pessoal mais ativo na sua vida, teve algumas turbulências maiores que você passou, algumas coisas que vieram mais à tona para você, que estava lá escondida debaixo do tapete, algum sentimento que estava escondido embaixo do tapete, que aí você descobriu, né, quando você entrou no desenvolvimento pessoal, ou não? Tipo, tudo continuou igual e só foi seguindo. Olha, é uma pergunta, né? Tipo, assim, como eu mencionei, como a gente conversou também no começo, que a gente vive em eterna evolução, né? Então, assim, esse caminho do autoconhecimento para mim tá sendo, gente, porque é, ainda falta muito, sabe? É uma estrada, tipo, Eterna. eterna. Então, você mencionou que, tipo, de 100%, 80% você já se sente, né? E, tipo, parabéns, cara, parabéns mesmo, porque isso é muito bom. Já Não eu, 80% do meu nível de 100%, mas assim, nesse quesito de impaciência, eu tá. melhorei 80%. Que eu era uma pessoa que se alguém, Ah, tipo, falasse qualquer coisa comigo, eu era extremamente reativa e impaciente. Nesse quesito, como eu disse, eu aprendi a ouvir mais e tal. Então, não é em todas as áreas, mas sim. nessa área da impaciência. Não, é sério, eu não conto as coisas que eu já fiz por impaciência, por reatividade, porque, gente, um dia eu só vou contar isso um dia num curso fechado. Meu E olhe lá, porque a vergonha é em pessoa, te juro por Deus. E se não estiver gravando, porque olha, juro por Deus. Eu acho que não pode estar gravando, não. Perigoso. Juro por Deus. Se não, ó, guarda 7 chaves, porque olha, eu vou falar, viu? Aqui. Vem, a gente. Opa, Ó, travou? voltei. Voltou? Então, Voltou. voltando aqui. Depois que eu iniciei essa jornada,
a gente percebe, não tem como não perceber, sabe? Porque vem, tipo, insights na sua mente, você começa a entender muito melhor as coisas, você começa a ter, nossa, você começa a ter, a gente começa a ter um olhar totalmente diferente das coisas. Então, muita coisa aconteceu, vem acontecendo, só que assim, para o bem, sabe? Com certeza para o bem, para minha evolução, para o meu desenvolvimento. E, nossa, tá sendo incrível. Eu só tenho a aprender, eu acredito que, nossa, eu tenho muito a aprender ainda, coisas grandiosas, grandiosas mesmo. Eu só tenho a dizer que foi a decisão mais acertada que eu tomei até aqui, sabe? Que foi dar esse passo, realmente reconhecer que eu precisava dessa ajuda, entende? E só, nossa, foi uma decisão muito acertada, porque tem feito, o efeito positivo tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu digo isso porque, por exemplo, aconteceram várias coisas comigo positivas, obviamente, muita coisa positiva. E as coisas que me aconteceram, que foram terremotos, eu signifiquei como positivo. Mas aí me veio aquele acesso de eu tenho que ter maturidade para passar por isso. É. E aí a minha criança interior, que é bem birrenta, ela falou, eu não quero, mas eu preciso. Eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal escolha, né? Para poder evoluir mais. Então, muitas vezes a gente acaba passando por terremotos, mas a gente significa ele de uma forma diferente que a gente significaria lá atrás. A gente tem um olhar diferente da situação, por mais que a situação seja a mesma, mas ela se encontra ali. A gente tem o sentimento, a emoção, a cabeça muitas vezes, né? Fala, pera, e aí? Mas aí você começa a ter um raciocínio, uma lógica diferente, que é muito que eu trago também na mentoria, né? Eu trago tudo muito pro racional. Traga pro racional, entenda a emoção, entenda o sentimento. Para que a gente tem esse sentimento? O que ele vai te levar? Isso vai ser bom para você? Isso não vai ser bom? Qual é a criação que você tem? Então, por mais que as coisas boas aconteçam, tem aquelas coisas que a gente tem que entender que é para um novo nível, um novo acesso. Mas, dentro disso, a gente tem que fazer escolhas poderosas. Espera, eu estou nesse ponto. Eu não estou feliz na situação que eu estou. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar? Né? É conversar? Então, vamos conversar. Qual habilidade eu tenho que desenvolver? É uma habilidade mental? É uma habilidade emocional? É uma habilidade de ação para resolver isso? Às vezes é paciência, às vezes é discernimento, às vezes é mais disciplina, mais foco. Às vezes é a questão da maturidade. Qual é, né? Às vezes é ir lá e fazer exatamente a mesma coisa, é criar uma linha de raciocínio, é criar um planejamento. E aí é o remédio de conta-gota. De todos os dias tá lá tomando aquele remédio, fazendo as afirmações, indo atrás, para chegar uma hora e você falar assim: oh, curei. Agora isso já não me irrita mais. Uhum. Agora eu consigo, isso é fácil para mim. Aquela coisa que você faz com dor, porque tem, né? Agora isso é fácil para mim. Agora eu consigo planejar feliz, né? Nesse quesito bem que eu te falei, se você teve esses acessos e significou de uma forma diferente. Olha, tipo, o que eu posso falar em relação a sentimentos? Por exemplo, antes de tudo isso, a Ana, em relação a alguma das feridas emocionais que ela já tinha, né? Só que para ela, na cabeça dela, ela não imaginava que isso era uma ferida emocional, né? Porque até Sim. certo tempo a gente não tinha esse conhecimento. Então, no início, por exemplo, quando a minha mente acessava aquele ato, aquela cena, enfim, aquele acontecimento que me marcou, quando aquilo vinha na minha cabeça, eu desabava, sabe? Tipo, por exemplo, porque você não controla a sua mente. A sua mente, ela acessa, tipo, você acorda e do nada você lembra do que aconteceu e aquilo acaba com o seu dia,
sabe? O seu dia não flui, você começa a lembrar e fica chorando e bababá e viver. Hoje, eu estou nesse processo de cura. Eu ainda não estou curada, eu estou no processo, eu estou no caminho. Só que o que mudou? Hoje, quando a minha mente ela acessa o que eu vivi, ou quando eu conheço, eu sabendo de histórias similares à minha, aquilo vem à mente? Claro que vem. É importante colocar, Tássia, que determinadas feridas a gente não vai esquecer, a gente não esquece nunca. A gente não esquece nada. Aquilo marcou a nossa vida, aquilo vai ficar sempre gravado na nossa memória. Uma vez a Dedé, nossa amiga Dedé, eu cheguei a conversar com ela um pouco sobre o que aconteceu. E aí eu perguntava para ela, Dedé, mas a gente tem esse poder? A nossa mente tem esse poder de esquecimento? É óbvio que não. A gente não vai esquecer, porque aquele acontecimento fez e vai fazer parte da nossa história, da nossa vida para sempre. Então, o segredo a cura como você vai agir a partir de agora. Tipo assim, como que você vai reagir? Como que aquele sentimento, quando ele aflorar dentro de você, como é que você vai se comportar com aquilo? Qual que vai ser a sua ação? E hoje, nesse processo de cura, quando a minha mente acessa o que aconteceu comigo, aquilo não me afeta mais, tipo, de uma forma como me afetava. Eu consigo ter esse controle do meu sentimento. Eu lembro, mas aquilo não me abala, sabe? Tipo, eu consigo seguir com a minha vida, eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo falar sobre o assunto, coisa que a gente, quando tá passando, a gente não conhece, a gente não consegue nem falar, porque aquilo dói, aquilo fere, aquilo machuca de uma forma que a gente não consegue nem falar, a gente sente vergonha. Mas por que sentir vergonha de algo que não foi culpa minha? Eu não tive culpa. Me fizeram, me feriram, eu não tive culpa daquilo. Então, tipo assim, hoje eu tenho esse entendimento, eu consigo ter essa mentalidade. É claro que eu estou no caminho, gente. Eu ainda não me curei. Eu estou no caminho. Só que hoje, com tudo que eu venho aprendendo, com a ajuda que eu venho recebendo, inclusive de você, o apoio que eu tenho seu, da Dedé, sabe, de todo mundo, eu consigo ter esse controle. Eu lembro, mas aquilo não me afeta tanto. Eu consigo, de certa forma, ser inspiração para outras pessoas, eu consigo encorajar, eu consigo, olha, conversar sobre o que aconteceu, sabe? Eu venho curando isso dentro de mim. Não me interfere tanto quanto me interferia antes, entende? Eu consigo seguir com a minha vida, diferente de antes. Quando aquilo vinha na minha mente, tipo, eu desabava, eu me culpava, eu chorava. E hoje não, sabe? Eu consigo ter esse controle das minhas emoções, entender que não foi culpa minha, sabe? Entender que foi algo que aconteceu. Ana, você vai esquecer? Não, a gente não esquece. Só que a gente aprende a conviver, a gente consegue controlar nossas emoções e não deixa aquilo afetar a nossa vida e nem as pessoas que estão à nossa volta. Entende? É muito forte isso, é muito intenso, mas, tipo, extremamente necessário. O que você falou é bem delicado e a palavra que me vem na mente é a palavra perdão. É se perdoar em primeiro lugar, né? É ter esse carinho, esse amor que é o perdão pelo que aconteceu. Porque a mente ela não consegue separar o ontem do hoje para o amanhã. E se a gente pensa com a emoção, sem o raciocínio, sem o perdão, sem entender que aquilo não está acontecendo agora, realmente a gente acessa coisas que são muito ruins. E aí existem os traumas, né? Esse final de semana eu saí e andei de carro com uma moça e ela tinha medo. E ela falou assim: eu bati o carro e agora eu não gosto de estradas. Aí eu falei: mas quantas vezes você já andou de carro e nada aconteceu? Se você não esquecer, e eu tô colocando a situação do carro para não colocar uma situação tão delicada, mas a gente poderia estar falando aqui de outras situações. Uhum. Mas se você não esquecer e não significar, quantas outras pessoas você conheceu dentro de um relacionamento e não te machucaram?
Quantas quantas vezes você andou na rua e não caiu, sabe? E aí você vai dar foco, atenção e emoção para uma única vez. E como você disse, é mais forte. É o descontrole emocional mesmo, que a gente não sabe, que a gente não entende, que a gente não consegue controlar. E aí, quando a gente fala sobre a questão da racionalidade dentro da emoção, parece uma coisa muito fria, mas não é. Mas é o trabalho realmente de entregar para as pessoas aquilo que é delas. Aquilo não é meu. E quando a gente fala de acidente de carro, tá bom. Ah, aconteceu um acidente. Pô, uma vez. Aconteceu? Não. Então eu vou olhar como algo positivo, porque eu tô viva, tô bem, não me aconteceu nada. Olha como eu sou sortuda. Olha como eu sou abençoada, porque dentro de uma situação que tinha tudo para dar errado, eu tô bem, eu tô com as duas pernas, eu tô com os dois bracinhos. Eu tô bem. É ressignificar a grande palavra que faz uma diferença imensa na nossa vida. É você pegou aquilo que te aconteceu, aquilo que te marcou de uma forma negativa e transformar em algo bom. É fácil? Óbvio que não. Sabe? Tipo, você precisa estar num nível, tipo, eu não vou falar tão elevado, mas você precisa já estar num nível de entendimento, tipo, razoável, para você começar a entender. Eita, que estão me mandando um monte de mensagem aqui, tá atrapalhando. Então, e Tá aí, popular. quem me dera. Então, é ressignificar o que te aconteceu. É fácil? Claro que não. É muito trabalhoso. Só que é aquilo. Isso. É você aprender a lidar com as suas emoções, entender o que te aconteceu, respeitar e aceitar, porque você precisa aceitar, entende? Só que transformar aquilo em algo bom, entende? E é isso. Sobre Isso tem muito a ver com o CPT, que é o crescimento pós-traumático. Você tem a forma de fazer isso de alto impacto também, né? O crescimento, que é o que a própria Loiá trabalha. Crescimento pós-traumático após uma ressignificação através do alto impacto. E através dos acessos. É ressignificar. É você entender o porquê que veio. Por exemplo, eu falo muito de CPT porque eu acabei 30 dias criando um documento incrível todo sobre o mindset milionário, onde existe ali uma infinidade de conteúdo sobre exatamente as curas, o perdão e uma mente. Porque uma mente milionária ela não é uma mente volátil, ela é uma mente consistente, né? Sim. E tanto para ganhar dinheiro quanto para cura, para perdão, para o alto amor, né? E aí, dentro da imersão, eu fiquei 3 dias, né? A gente conversou sobre isso, falou exatamente sobre isso. Sobre você pegar uma situação ruim e você parar de olhar ela de uma forma ruim, mas você olhar ela de uma forma positiva, porque só assim você vai conseguir seguir em frente. Exato. Enquanto você tiver tendo aquele sentimento ruim dentro de você, aquilo vai continuar sendo seu. E aí, o que você faz com isso? Você vai olhar e vai falar, isso me faz bem? A outra pessoa lá tá vivendo a vida dela, não tá nem aí. E você vai continuar se machucando, por quê? Exato. Como você disse, é fácil? Não. Tem muita gente que vende assim como se o tratamento dentro das mentorias fosse um assassino. Não, vou me curar. Gente, tem gente que consegue? Claro que tem. Tem gente que em um dia, tem. Mas tem gente que é 12 horas. Tem gente que é 20 horas. Tem gente que é uma semana. Tem gente que precisa de uma imersão de 4, 5, 6 dias. E tá Exatamente. tudo bem. Uma imersão de 12 horas. Agora, não é em uma hora que a gente resolve, né? É um processo diário, é um trabalho, é uma musculação diária para fazer. Vai doer, porque limpa uma ferida, gente, com álcool para ver se não dói. Sim, então, exato. É um processo muito longo, é um processo muito demorado. E tá aquilo que a gente conversou. Nesse caminho, nessa estrada do descobrimento, às vezes a gente acha que é uma coisa, e aí no que a gente vai buscando, vai procurando, surgem outras, sabe? Que você nem imaginava. Caramba, mas como assim, gente? É muita coisa, é muito. Para pensar. Hoje nós estamos na geração dos 25, 30 anos, então para pensar. São 30 anos vividos.
quanta coisa a gente viveu, quanta coisa a gente passou lá atrás, que a gente não lembra, a gente, tipo assim, a gente não consegue acessar, mas tá tudo guardado aqui. O nosso cérebro, ele armazenou tudo, tá tudo aqui na memória. Então, tipo assim, tem coisas que marcaram tanto a nossa vida que hoje, infelizmente, vem refletindo de uma forma negativa, né? E a gente não entende, não sabe o porquê. Então, é muito importante isso, porque aí, sabe, nesse caminho a gente vai descobrindo, a gente vai, tipo, aos poucos, né? Mas vai descobrindo onde está o erro, onde está ali, e vai tratando, vai curando, né? Para que isso não, porque, tipo, senão fica aquele ciclo, tipo, aconteceu com você quando você era criança e hoje você tem seus filhos, você vai repetir aquele padrão, mesmo que inconscientemente. Você vai repetir com seus filhos, aí seus filhos vão repetir com os filhos dele, e aquilo vai ficando, vai ficando. Então, a gente precisa identificar onde está o erro agora, né? Para poder curar esse erro, tratar esse erro e depois. Eu concordo com você. Eu não olharia nem como infelizmente. Eu diria que foram coisas que aconteceram, paciência. Eu tenho muito essa palavra, paciência. Isso, entendeu? Porque talvez esse processo vai me ajudar a chegar num novo nível. Mas é como a gente significa. A questão é do padrão, como você disse, né? É deixar o padrão seguir sem a gente. Tá sem. Melhorou? Tá me ouvindo? Melhor. Agora sim. Aquele número, Aninha, já me ligou acho que 3 ou 4 vezes na live. Número louco. Sério? Lá. Eu acho que não é nada, não é ninguém. Sério? Então, e aí é a questão da gente significar e entender esses padrões. Porque a gente acessa por algum motivo, né? E tá tudo bem. É porque a gente tem que aprender com aquilo. Pô, mas uma criança não tem culpa do que aconteceu com ela. Não tem. Ninguém tem culpa de nada, aliás. Claro que não tem. Mas como depois que você tem a consciência, você vai agir, você tem. Se você se permitir continuar vivendo algo que você sabe que é ruim, aí você é culpado. Porque você sabe que é ruim. Você já tem o conhecimento de que pode mudar. E aí você quer continuar no padrão ruim, aí você é responsável 100%. Você não é responsável quando você não tem a consciência. Existe até os autos, são 3 autos, né? Na escola a gente tem que ler o Alto da Barca do Inferno. Que fala que quem vai para o céu é o parvo, é o bobo. Porque ele não tem consciência. A pessoa que não tem consciência, ela não sabe o que ela está fazendo. E aí é uma pessoa que não tem como mudar. Mas ainda mais para a gente que já está nesse acesso de vida diferente, a gente tem que enxergar de uma forma diferente tanto a gente, quanto o que acontece em volta da gente, como o que a gente tem que fazer para ter novos acessos de pessoas, de experiências, de ações. E às vezes vai ser um processo que vai ser um processo inicial, vai ser um processo de embrião, vai ser um processo que não vai ser fácil, mas tá bom, paciência. Vou ter paciência para passar por esse processo. Vamos ler aqui o que o pessoal escreveu. O Albuquerque escreveu: às vezes temos que nos encorajar. Pode levar um tempo, mas desistir não é a solução. Eu sempre falo isso, que a gente nunca tem que desistir. Nós temos que ter sabedoria para saber o que é desistência e teimosia, né? A teimosia, ela não é boa. A gente tem que seguir os nossos sonhos exatamente. Desistir nunca vai ser a solução. A gente não tem que bater numa tecla que não é funcional. E a questão do encorajamento ele usou a palavra perfeita, é encorajar mesmo. É dar coragem para você mesmo fazer as coisas. É uma palavra que eu amo. Vamos nos encorajar a sermos pessoas melhores, a mudarmos os nossos padrões e seguir em frente na nossa vida, né? Que a gente tem as feridas, mas aí a gente vai olhar a ferida e falar, ai, tá doendo. Vou cutucar mais. Ou você vai falar, pô, tá doendo. Tá, vai doer mais um pouquinho agora, porque eu vou limpar, mas eu vou tratar. E aí vai abrir os pontos. Pô, voltou a doer. Aí você vai fazer o quê? Você vai se bater? Que droga, voltou a doer? Não. Tudo bem, vou limpar de novo, vou fazer novos pontos e eu vou curar de novo. É você ter esse amor. A Dani escreveu, né?
coisas por algum motivo, e que são coisas por algum motivo necessárias que acontecem na nossa vida. E saber e não usar é melhor nem saber. Exatamente. É como a gente já conversa muito, né, sobre a obesidade mental. Que a obesidade mental, para quem não tem esse conhecimento, é quando a gente tem muito conhecimento e a gente não usa. E aí são aquelas pessoas que são formadas, têm faculdade, têm pós-graduação, têm mestrado, têm MBA e não conseguem desenvolver um bom trabalho, não conseguem passar o conteúdo. Ou mesmo a gente que estuda tanto, que faz tanto, e aí acaba não usando, né? E quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento você tem de estudo, mais paralisado você fica se você não usar. Porque você vai sentir que nunca é o suficiente, que nunca tá bom. E eu conheço gente que é assim, estuda, 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 faz pós, faz isso, faz aquilo. Ah, não, mas eu ainda não tô boa para fazer isso. Coloca nada em ação, né? Não coloca em ação, não adianta. Conhecimento parado é conhecimento em vão. Então, a gente tem que colocar em ação, tem que botar em prática, né? Sobre isso eu posso até falar para mim mesma, né? Eu tinha meus desejos, meus sonhos, tinha não, tenho, né? Só que não colocava em prática, não colocava em ação. E é algo tão simples, né? Tipo, só depende da gente, tipo, de um passo que a gente dá. É até bobo falar, mas é a mais pura verdade. E às vezes a gente deixa aquilo ali guardado por meses, anos, e não aproveita aquilo, aquele conhecimento que a gente já tem, que nos foi dado, sabe? É até um pecado, né? Um conhecimento que você tem, um dom que você tem, e não usar ele, sabe? Tipo, sou até egoísta, entende? Porque não se trata, é aquilo que eu comentei, não se trata só da gente, se trata do próximo também, porque você vai estar ajudando outras pessoas através do que você sabe, do seu conhecimento. Então, olha só como isso é forte. Travou para todo mundo ou tá bom, gente? Vocês conseguiram ouvir o que a Aninha falou? Às vezes é a internet que mudou, né, de Wi-Fi. Aí pode ter acontecido isso. Gravado. Ainda não está conseguindo ouvir? Nada, nem no celular, nem no computador. Nem Aqui no também. celular, nem no computador. Mas vai ficar gravado tudo para vocês. Se tiver travado mais para alguém, fala lá. Você abriu para mim, mãe? E espero que vocês tenham ouvido. Se vocês não ouviram o que a Aninha falou, a Dani está conseguindo ouvir tranquilo. Vai ficar gravado, então fiquem bem tranquilos quanto a isso. Bom, Aninha, já temos 1 hora linda. Por mim, eu ficava aqui a noite inteira, gente. Nem fala. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido, mas teremos mais encontros. Ouvir você é sempre maravilhoso, porque eu aprendo demais com a sua história. Eu aprendo demais com o que você fala. Você é uma pessoa que tem uma delicadeza com as palavras. Estão derrubando a casa, gente. Vocês estão ouvindo? Você tem uma delicadeza com as palavras que é tão gostoso de ouvir. Você dá para ver que você é aplicada, sabe? Que você é atenciosa. E isso é muito gostoso. Eu fico imensamente feliz. Eu agradeço imensamente, né, essa disposição de tempo, de vontade. E lembrando ao vivo que nós temos que marcar o nosso encontro. Sim, Temos que marcar o nosso encontro para comer bolo, Sim. tomar chazinho. Olha, nós temos, viu? Nossa, a gente tem que marcar, com certeza. Com Então, certeza. para mim, tá sendo incrível, incrível, como você comentou agora, falou de algumas qualidades minhas. Eu tenho adquirido muito isso nas nossas mentorias também, né? Você pode perceber que aos poucos a gente vem percebendo a diferença. É tão gostoso quando a gente percebe ou quando a gente ouve de outras pessoas, como a nossa energia, a nossa vibração muda. Olha só, o meu modo de falar, o meu modo de ouvir, eu também tinha muito isso, de só querer falar, 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 falar e não ouvia, né? Então, tipo, sobre a minha leveza, tudo isso graças
a vocês e a Deus, eu tenho adquirido muito nas nossas mentorias, para vocês verem o quanto é importante. Gente, só façam mentoria, porque faz uma diferença enorme na nossa vida. Gratidão, é muito bom ouvir isso, eu fico muito feliz, porque é algo que eu faço com todo o meu amor, com todo o meu carinho. É importante quando a gente passa por um processo, como eu disse, né? Eu passei por tanto esse processo na minha vida e estava numa situação tão... Não dava mais para ser do jeito que eu era, que eu falei, não, eu vou mudar. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser uma pessoa melhor primeiramente, e pode ser egoísta, mas para mim. E aí sim eu vou conseguir ser uma pessoa melhor para as pessoas que estão à minha volta. Porque se eu não melhorar para mim, primeiro, ninguém muda por ninguém, gente. Essa que é a verdade. A gente muda pra gente. Pra gente conseguir conviver melhor com as pessoas, sim. Pra gente conseguir ter um relacionamento melhor, sim. Mas é porque a gente quer, porque a gente decidiu. Ninguém chegou lá, colocou uma coleira e falou, você vai. Você decidiu mudar. Você decidiu fazer diferente e ser uma pessoa diferente, né? Então, eu fico muito feliz que todo esse momento que a gente tem esteja refletindo para o seu bem, porque também me faz muito bem. Agora a gente vai encerrar, né, Aninha? Sim. Que já passou de 1 hora, que delícia. A gente entrou bem cedinho. Às 7 horas eu estava aqui, às 7h01 a gente já tinha começado o nosso papo. Pontualíssima. Demais, né? Na hora a gente já está atrasado. Vamos chegar bem cedo. Eu já estava aqui esperando. Ai, gente, vai ser maravilhoso. É isso aí. Gente, obrigada por tudo. Te amo, Aninha. Prazer ter você aqui. Prazer conversar com você. Amei a nossa live, nossa conversa. E que venham outras lives, outras resenhas, outros papos. Só gratidão e só evolução. A gente só tem a crescer, a gente só tem a evoluir esse caminho que a gente está trilhando. Lindo, lindo, lindo. Obrigada. Aninha, pode desligar que eu vou desligar aqui também. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Quem entrou agora no finalzinho, essa live tá assim, totalmente criadora, incrível. A Aninha é uma pessoa iluminada, é uma pessoa maravilhosa, é um presente divino de Deus. Então, Grazi, linda. Então, agora encerramos. Agradeço imensamente a todos. E quem não assistiu tudo, só para finalizar, quem não assistiu tudo pode ficar tranquilo que vai ficar salvo aqui. Depois eu vou subir lá pro YouTube também. Tem várias para subir lá pro YouTube, aliás, né? Que eu ainda não subi. Agora, para finalizar, como uma nova pensadora, vamos ler a nossa afirmação do dia. Livro exclusivo, tá bom, pessoal? Afirmação 2 de agosto. Ai, que lindo! Aceito com amor as minhas escolhas, sabendo que sou sábia e tenho liberdade para mudar. Tudo a ver com o que a gente falou hoje. Vamos ler de novo? Aceito com amor as minhas escolhas, sabendo que sou sábia e tenho liberdade para mudar. Lindo, lindo. Então é isso. Um beijo, doçuras, um beijo no coração de todos vocês. E amanhã nós voltamos com a participação especial da nossa queridíssima Dani